para viver o que Deus tem para nós. Colossenses capítulo 3, versículo 23, diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Eu comecei há um mês mais ou menos atrás uma série de mensagens sobre o tema compromisso. E eu ministrei essa primeira mensagem no culto de quarta-feira. E muitas pessoas viram: pastor, pregue essa série de mensagens no domingo, porque muita gente não pode vir na quarta, muita gente trabalha, muita gente estuda. E hoje então eu vou iniciar essa série de mensagens sobre compromisso. E eu quero hoje à noite refletir com você nesse texto de Colossenses 3, 23. Queridos, nós jamais vamos alcançar o máximo do nosso potencial se nós não tivermos compromisso com aquilo que nós fazemos. Isso em qualquer área da nossa vida. Em qualquer área da nossa vida. Nós podemos repetir esse versículo que nós lemos agora de várias outras maneiras. Quando ele diz: tudo aquilo que você fizer, faça de todo o seu coração. Nós poderíamos repetir ele, por exemplo, dizendo assim: se você vai se envolver em um projeto, se envolva de todo o seu coração. Nós poderíamos repetir dizendo assim, sabe, dê o seu melhor em tudo aquilo que você fizer. Faça tudo o que você fizer da melhor maneira possível. Busque a excelência em tudo aquilo que você fizer. Todas essas frases definem, expressam aquilo que Deus quer nos ensinar através desse versículo. Fazer da melhor maneira possível, fazer com excelência, nos dedicarmos, sermos compromissados com aquilo que nós vamos fazer. E o texto fala em tudo. Tudo significa tudo. Eu sempre brinco que eu digo que em grego tudo significa tudo. Em japonês tudo significa tudo. Ou seja, quando Deus fala tudo na Bíblia, Ele está se referindo a tudo, a todas as coisas. Tem gente que até obedece esse versículo em parte. O texto fala em tudo, no trabalho, no lazer, em casa, nos estudos, na sua vida com Deus, ou seja, em tudo que envolve a sua vida. E tem gente que obedece esse versículo em parte, ou seja, faz da melhor maneira, com toda a intensidade, mas apenas algumas coisas. Como por exemplo, tem alguns que comem com muita intensidade, né? Tem gente que quando vai comer faz da melhor maneira possível, né? Tem uns então que para dormir dormem com todas as suas forças, né? Aproveitam todo o seu tempo. Mas brincadeiras à parte, tem pessoas que vivem esse versículo, que cumprem essa palavra em algumas partes da sua vida, apenas. Talvez você nunca se tornou aquilo que você poderia ser por falta de compromisso com as coisas, sabe? E eu creio que essa série de mensagens, querido, ela vai transformar a sua vida, assim como ela transformou a minha. Porque tudo que eu prego aqui, antes de Deus ministrar para você, Ele ministra na minha vida. Antes de eu ministrar para você, isso é ministrado na minha vida. E essa série de mensagens, ela mudou a minha postura em muitas áreas da minha vida. E eu creio que vai transformar a sua vida também em muitas áreas. Sabe, talvez você nunca se comprometeu para valer em algumas coisas. Tem pessoas que fizeram uma faculdade, sabe, formaram, receberam um diploma, mas nunca tiveram aquele compromisso que realmente requer de quem quer ser bem formado, de quem quer ser um bom profissional. Eu digo isso porque eu já fiz 2 faculdades e eu vi pessoas se formarem sem ter a capacidade mínima de exercer a profissão. E eu tenho certeza que você que já formou, até mesmo no ensino fundamental, no ensino médio, pessoas que passam, até passam, sabe, escorando em alguém, talvez colando, sabe, talvez dando um jeitinho, talvez pedindo para alguém fazer trabalho, talvez copiando da internet, Ctrl+C, Ctrl+V, mas nunca tiveram, sabe, aquele empenho, aquele compromisso que realmente deveriam ter tido.
Talvez você até concluiu este curso, mas não da maneira como você deveria fazer. Talvez você nunca vai descobrir o seu verdadeiro potencial. Nós nunca vamos descobrir o nosso verdadeiro potencial, onde nós realmente poderíamos ter chegado, se nós não nos comprometermos verdadeiramente com aquilo que nós fazemos, querido. Se a gente viver a nossa vida inteira, como diz o ditado popular, meia boca, fazendo as coisas de qualquer jeito, conduzindo as coisas de qualquer jeito, nunca nós vamos descobrir o nosso potencial e nunca nós vamos descobrir onde nós poderíamos ter chegado. Eu acho que uma das maiores frustrações do ser humano é ele chegar no final da sua caminhada, no final da sua vida, da sua trajetória aqui na terra, e ele dizer assim: se eu tivesse me dedicado mais, eu poderia ter me tornado um profissional melhor, eu poderia ter chegado mais longe, eu poderia ter sido um pai melhor, eu poderia ter sido um filho melhor, eu poderia ter sido um cristão melhor. Isso deve ser uma grande frustração. Que tragédia a gente viver a vida inteira e morrer sem saber como poderia ter sido a nossa vida se eu tivesse tido um compromisso diferente do que eu tive. Eu penso nisso todos os dias, querido. Eu penso nisso todos os dias. O lugar mais rico desse mundo, querido, não é o pré-sal brasileiro. O lugar mais rico desse mundo não são os poços de petróleo da Arábia Saudita, nem as minas de ouro lá da África do Sul, não. O lugar mais rico desse mundo, infelizmente, tem sido os cemitérios. Ali estão enterrados, sabe, livros que nunca foram escritos. Ali estão enterrados planos e projetos que nunca saíram do papel, outros que na verdade nunca nem foram para o papel. Ali estão enterrados os melhores projetos arquitetônicos que nunca saíram das mentes, os maiores músicos, sabe, que nunca comporam ou que nunca tocaram um instrumento, por falta de compromisso. Ali estão enterrados talvez os maiores líderes, pastores, que nunca se tornaram líderes e pastores por falta de compromisso. Ali estão enterrados talvez os maiores ministérios, as melhores canções que nunca foram gravadas ou nem mesmo escritas. Tudo isso porque os maiores talentos talvez não tiveram o compromisso que deveriam ter com o seu ministério, com a sua profissão, com a sua vida com Deus, porque fizeram uma escolha de viver mais ou menos. Muitos se escondem atrás dos talentos. Há muitas pessoas talentosas e que até conseguem algumas coisas na vida por conta do seu talento. Mas você sabia que as pessoas mais talentosas são as menos compromissadas? É lógico que em toda regra há exceções, mas a regra é essa. No mundo do futebol, onde eu militei muito tempo, o Arthur aí também conhece, ele sabe que os jogadores, os craques, geralmente é o cara que não gosta de treinar, é o cara que não se dedica tanto. E aí vem alguém com um potencial, com um talento às vezes até inferior, e atropela, vai mais longe. Por quê? Por causa do compromisso. Eu vi isso aqui a nível de estado mesmo. Quantos amigos que eu tive e que tenho, que jogavam infinitamente, centenas de vezes melhor do que eu, e não conseguiram chegar onde eu cheguei no futebol pela graça de Deus. Quantas pessoas que eu conheço que pregam e falam e se expressam infinitamente melhor do que eu, que poderiam estar aqui ministrando para vocês de maneira muito mais eficaz do que eu, mas pela falta de compromisso nunca chegaram onde poderiam chegar, por conta da falta de compromisso. E o compromisso,
Para ter compromisso é necessário pagar o preço. Para ver um projeto se tornar realidade é necessário pagar um preço. O que muitos pensam, muitas vezes você vê alguém talentoso, às vezes você vê alguém fazendo grandes coisas, e muitas vezes aquelas grandes coisas não são nada comparado ao que ele poderia estar fazendo se ele se dedicasse. E às vezes nós nos acomodamos ou nós nos acostumamos com pouca coisa, enquanto que o que Deus tem para nós, a Bíblia diz que é algo extremamente maior e melhor do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Muitas vezes pessoas menos talentosas chegam mais longe por causa do compromisso que têm com o que fazem. Primeira mensagem dessa série, eu quero abordar com você acerca do compromisso mais importante que nós devemos ter, que é o nosso compromisso com Deus, é claro. Nós vamos abordar o nosso compromisso com a nossa família numa outra mensagem e outros temas, mas hoje eu quero especificamente falar sobre o nosso compromisso com Deus. Como que nós temos conduzido a nossa relação com Deus? Qual é o nível de compromisso que eu tenho tido na minha relação com Deus? Romanos capítulo 12, versículo 11 diz assim: nunca lhes falte o zelo, e sedes fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Querido, nosso primeiro compromisso deve ser com Deus, e a Bíblia diz que nós devemos ser zelosos com o nosso compromisso com Ele, no nosso relacionamento com Ele, fervoroso no Espírito, ou seja, fala de buscar em primeiro lugar o reino dEle. Sede fervorosos, tenha zelo. O que é zelo? É ter esmero, sabe? É ter preocupação, é tentar fazer da melhor maneira possível, é não fazer de qualquer jeito, é não se relacionar com Ele de qualquer maneira, ou é não se relacionar com Ele do meu jeito, mas se relacionar com Ele do jeito dEle. Jeremias capítulo 29, versículo 13, ele diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. O que você entende por buscar de todo o coração? É buscar da melhor maneira possível, é buscar com toda a intensidade, é buscar, é aproveitar todas as oportunidades para estar com Ele. E Ele diz: vocês vão me procurar e vocês vão me encontrar quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Tem muitas pessoas que vão morrer e não vão ter um encontro real com Deus, porque nunca decidiram ter uma vida compromissada com Ele, porque nunca buscaram a Ele de todo o seu coração. Deus é apenas uma parte da sua vida, Deus é apenas um momento da sua rotina. Deus nunca se tornou prioridade na sua vida. E Ele diz: vocês vão me encontrar quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Deus tem um compromisso com quem tem compromisso com Ele, querido. Esse versículo, quando Ele nos diz de buscar de todo o coração, Ele nos desafia muito. Deus, Ele deixa nas nossas mãos o quanto nós vamos ter dEle. Ele deixa nas nossas mãos o quanto nós vamos experimentar dEle. Quando Ele diz: você me buscar de todo o coração, você vai me encontrar. Depende do quanto nós vamos buscar, de como, de que, com que compromisso nós vamos buscar a Ele. Então a medida que eu vou ter de Deus na minha vida está nas minhas mãos. Ele disse: se você me buscar de todo o seu coração, você vai me ter, você vai me encontrar. E aí eu te pergunto, como que você tem conduzido o seu relacionamento com Deus? Como que você, qual o compromisso que você tem tido no seu relacionamento com Deus? Que lugar o seu relacionamento com Deus tem ocupado na sua vida? Que ordem de prioridades Deus tem ocupado na sua vida? Porque o que você fala é uma coisa, mas como você age é o que demonstra para Deus o nível de prioridade que Ele está na sua vida. O nosso primeiro compromisso deve ser com Deus.
E Deus, ele tem compromisso em se deixar achar, em se fazer presente a quem o busca de maneira compromissada. A história, ela nos fala de um grande homem chamado Moody, um grande teólogo, um grande homem de Deus, respeitado tanto pela igreja protestante quanto pela igreja católica. E mesmo vivendo em uma época quando a tecnologia e a comunicação ainda não era tão avançada, ele levou 100 milhões de pessoas a conhecer a Cristo. 100 milhões de pessoas a conhecer a Cristo. E a história conta que ele era um vendedor de sapatos. Moody era um vendedor de sapatos. E um dia ele sentou-se com um evangelista chamado Henry Varley. E esse evangelista disse para ele uma frase. E essa frase mudou a história de vida de Moody. Henry Varley disse para ele a seguinte frase. Ele disse: Moody, o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através de um homem que seja inteiramente compromissado com Ele. O mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através de um homem que seja inteiramente compromissado com Ele. E essas palavras impactaram a vida de Moody, e ele não conseguia mais esquecer. E ele então foi grandemente desafiado por essas palavras, a ser esse homem inteiramente compromissado com Deus. E ele entendeu que ele poderia ser grandemente usado por Deus. Ele sabia que não tinha nenhum talento super especial, que ele não tinha nenhum dom super especial, ele não era nenhuma pessoa extraordinária em nenhuma área, ele era apenas um vendedor de sapatos. Mas ele entendeu que se ele fosse um homem inteiramente compromissado com Deus, Deus poderia usá-lo de maneira extraordinária. E a história está aí para mostrar 100 milhões de pessoas a Jesus. Um vendedor de sapatos. O mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através de um homem inteiramente compromissado com Ele. Toda vez que ele ouvia essas palavras, a história conta que aquilo queimava no coração dele. E ele disse: pela graça de Deus, eu serei esse homem. Moody disse: pela graça de Deus, eu serei esse homem em que Deus será prioridade na minha vida. Eu serei esse homem inteiramente compromissado com Ele. Eu serei esse homem inteiramente compromissado com a sua palavra. O que a Bíblia disser para mim é lei. Ele decidiu ser esse homem. Eu não sei como isso fala com você, querido, mas isso mexe comigo. E eu tenho dito para Deus, quando eu digo para você que primeiro Deus fala comigo, no dia que eu ouvi essa frase, eu disse: Deus, pela tua graça, eu quero ser esse homem inteiramente compromissado contigo. Eu quero ter 100% da minha vida dedicada ao Senhor. Eu quero ter 100% daquilo que eu tenho e daquilo que eu sou dedicado a Ti. Pela graça dele eu digo: Senhor, eu quero ser esse homem. E queridos, você pode ser esse homem, você pode ser essa mulher, você pode ser alguém inteiramente compromissado com Deus. Você pode, eu posso. Tudo parte de uma atitude, de uma escolha e de uma decisão. Todos os dias nós somos colocados diante de situações na qual nós precisamos decidir entre fazer o que é certo ou fazer o que é errado, entre fazer o que agrada a Deus e fazer o que agrada a nossa carne. Eu e você podemos ser esse homem e essa mulher inteiramente compromissados com Deus e ver Deus fazer coisas extraordinárias através das nossas vidas, querido. Nós não temos nenhum talento, nenhum dom especial, como Moody também não tinha, como Moisés também não tinha, como tantos outros homens de Deus também não têm, mas que decidiram ser alguém inteiramente compromissado com o Senhor. Queridos, existe um poder no compromisso. Existe um poder no compromisso. É impressionante o poder que há no compromisso, quando Colossenses 3:23, quando ele diz assim: devemos fazer as coisas de todo o nosso coração, como se estivéssemos fazendo para Deus.
Deus nos ensina que o nosso compromisso com Ele deve ser da melhor maneira possível. Há 2 semanas eu fui convocado para voltar a trabalhar no Corpo de Bombeiros. Eu estava há 2 anos trabalhando diretamente nos projetos sociais, à disposição do gabinete do governador, e eu fui convocado para voltar. E eu cheguei lá, eu me apresentei, e talvez muita gente esperava que eu fosse chegar lá de cara feia, que eu fosse chegar lá, né, como diz na linguagem do futebol, dando migué. E eu me apresentei e eu disse para o meu comandante, eu disse: olha, o meu desejo era continuar lá fora, investindo mais tempo ainda no reino de Deus. Mas o tempo que eu ficar aqui dentro, eu vou fazer as coisas da melhor maneira possível. Enquanto eu estiver aqui, não se preocupe que eu não vou trabalhar com má vontade, que eu não vou fazer as coisas de qualquer jeito, porque o meu Deus me ensinou que tudo que eu for fazer, eu tenho que fazer da melhor maneira possível, como se fosse para Ele. E Deus está trabalhando. Essa semana provavelmente eu já devo ser reconduzido à situação que eu estava antes, mas Deus está no controle de toda a situação. Mas enquanto eu estiver lá, eu vou fazer o que chegar à minha mão, da melhor maneira que eu puder fazer. Queridos, pela graça de Deus, isso sempre foi algo que Deus colocou no meu coração. Eu sempre procurei fazer o melhor. Eu sempre procurei ser o melhor, mas ser melhor do que eu mesmo. Eu lembro que quando eu fiz o curso de soldado no Corpo de Bombeiros, e aí tem aquela questão da colocação e tudo, e aí alguns ficavam: não, eu não quero sair em primeiro lugar. Eu digo: eu quero ser o primeiro colocado do meu curso. Eu quero ser o primeiro colocado. E eu vou estudar e eu vou trabalhar para isso. Eu vou treinar para isso. Eu não vou prejudicar ninguém, eu não vou derrubar ninguém, mas eu vou dar o meu melhor para mim ser. E para a glória de Deus eu fui o primeiro lugar. Veio o curso de sargento, eu digo: eu vou ser o primeiro lugar no meu curso de sargento. E eu fui o primeiro lugar no meu curso de sargentos. Nós fomos para Brasília para o curso de oficiais, 600 alunos, só 5 do Acre, de fora do Brasil, de fora do Acre, de fora de Brasília, né, aliás. E dos 5 do Acre eu fui o primeiro colocado. Tinha gente muito mais competente do que eu, querido, em todos esses cursos. Tinha gente muito mais inteligente do que eu. Não pense que o que fez a diferença é porque eu sou... Não, sabe o que fez a diferença? O meu compromisso. Em qualquer lugar que você encontrar alguém compromissado, você vai ver a diferença. Quando nós nos comprometemos em fazer o melhor, em fazer da melhor maneira possível, por mais simples que seja a atividade, Deus nos honra. Jesus ainda nos ensinou, quando Ele diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todas as tuas forças, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Aqui Ele está nos ensinando como nós devemos amar a Deus. Ele diz: de todas as suas forças, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Aí eu te pergunto: como é que você tem amado a Deus? Qual é a prioridade que Deus tem tido na tua vida? Qual é o compromisso? As nossas atitudes revelam o nosso compromisso, querido. Tem pessoas que tudo é motivo, sabe? Ah não, trovejou, eu não vou para o culto. Tem gente que tudo é motivo para não estar na igreja, tudo é motivo para não estar na célula, tudo é motivo para não estar na escola, tudo é motivo para não fazer o discipulado. O seu compromisso, a sua atitude revela o seu compromisso. Não adianta nada você dizer para Deus que ama a Deus, e você não conhece a sua palavra, e você não congrega, você não busca a Deus. Você vive a sua vida como se Deus não existisse. As nossas atitudes revelam o amor que nós temos por Deus, revelam o compromisso que nós temos com Ele. E às vezes nós chegamos nesses lugares, né? Eu tenho um compromisso. Como é que está seu compromisso com Deus? Aí a pessoa já não vem para a igreja. Aí quando vem, sabe, não se concentra. Aí entra, sai, levanta, vai. Na hora da palavra é uma falta de reverência, porque não tem compromisso com Deus. Quando você tem um compromisso que é muito importante para você, eu duvido você chegar atrasado, eu duvido você faltar por qualquer coisa. E por que que com Deus, ou não é com Deus o compromisso que nós temos?
quando nós viemos à igreja, quando nós vamos à célula, quando nós temos um discipulado? Por que que com Deus eu tenho que conduzir as coisas de qualquer jeito? Será que se você recebesse uma proposta minha, se hoje eu dissesse aqui para você, querido, se daqui até o final do ano você não faltar, nem chegar atrasado em nenhum culto de domingo, nenhuma célula, não perder um discipulado, ficar atento às atividades, né? E se você cumprir tudo isso, no final do ano eu vou te dar R$1 milhão de prêmio. Eu tenho certeza que muitos aqui não faltariam. Podia chover, eu ia ver o cabo entrar ali todo molhado, todo molhado, mas ele dizia: esse milhão é meu. Será que o que Deus tem para você não é muito mais do que 1 milhão? Será que o que Deus tem preparado para aqueles que têm um compromisso com Ele e com a sua palavra não é muito maior do que R$1 milhão? Será que a vida eterna ao lado do Pai não vale muito mais do que 1 milhão? A Bíblia diz: do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Seja sincero com você mesmo. Você viria ou não para ganhar 1 milhão? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu desafio você a ter mais compromisso com Deus, a buscar mais de Deus, é porque eu sei o que Ele tem para te dar, querido. É porque eu sei que o que Ele tem para você é infinitamente mais valioso do que R$1 milhão. Eu sei o que Ele tem para fazer na tua vida. Eu sei quais são as promessas dEle para aqueles que o buscam de todo o coração. Eu sei qual é o resultado na vida de alguém que tem um encontro com Deus. E quando Ele diz: você vai me buscar e vai me encontrar quando você me buscar de todo o teu coração. Quando eu desafio você a buscar a Deus com todo o teu coração, sabe, a buscar mais de Deus, a estar mais presente, sabe, a crescer mais, é porque eu sei o que Ele pode fazer na tua vida. Deus tem uma vida de paz, uma vida de provisão para todas as tuas necessidades, uma vida de poder sobre todos os demônios, sobre todas as potestades, como diz a palavra. Deus tem uma vida eterna ao lado dEle. Deus tem uma eternidade para você passar com Ele. E eu tenho certeza que isso vale mais do que qualquer dinheiro desse mundo. E eu tenho certeza que pelo que Deus tem para nós, vale muito mais o nosso compromisso com Ele. Ter compromisso com Deus é ter compromisso com a palavra. Ter compromisso com Deus é ter compromisso com o outro. Ter compromisso com Deus é ter compromisso com a nossa família. Você diz que ama Deus, você diz que quer servir a Deus. Aí eu te pergunto: como é que você vai obedecer algo que você não conhece? Como é que você vai viver a vontade de Deus se você não tem tempo para estudar a Bíblia? Se você não tem tempo para ler a Bíblia? Você passa de segunda a domingo sem pegar na sua Bíblia. Você passa de segunda a domingo sem buscar a presença de Deus. E você quer dizer para mim que Deus é importante para você? Eu que sou eu não acredito, imagine Deus. Em determinado momento Jesus olhou para um povo que dizia que o amava, e Ele diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Honrar a Deus com os lábios é muito fácil, querido. Amar a Deus com os lábios é muito fácil. O desafio é amar a Deus com as nossas atitudes. E nós demonstramos o compromisso que nós temos com Deus através das nossas atitudes. Quando nós dedicamos tempo para Ele na nossa vida. Quando nós abrimos mão de muitas coisas para estar com Ele, para fazer a vontade dEle. Quando eu abro mão da minha vontade como homem, quando eu abro mão da minha vontade como ser humano, para fazer a vontade dEle. Aí eu estou demonstrando que eu tenho um compromisso com Ele. Deus, Ele está comprometido conosco 24 horas por dia, para nos proteger, para nos guiar, para nos fortalecer, para nos curar. Todos nós já fizemos algum compromisso que não foi possível cumprir ou que não pudemos manter. Todos nós algum dia já fizemos algum compromisso que por um motivo ou outro nós não pudemos manter.
E os compromissos que nós cumprimos nos trazem satisfação e nos trazem benefício. Mas os compromissos que nós não cumprimos nos trazem vergonha e perda, não é isso? Quando você assume um compromisso e você não consegue cumprir, isso nos traz vergonha, nos traz perdas. E aí a grande pergunta é: você é comprometido com Deus? Você é comprometido com Deus? Como é que está o teu nível de compromisso com Deus? E aí o que significa ser comprometido? O compromisso com Deus, ele exige renúncia. Em Lucas 14, 26, 27, Jesus disse assim: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai e a sua mãe, e a mulher, e os filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, ele não pode ser meu discípulo. Esse verbo aborrecer aqui está no sentido de amar menos. Uma tradução mais recente, ele diz: aquele que não amar menos. Querido, preste atenção como isso é sério. Ele diz: aquele que vem a mim e não ama menos o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e as suas irmãs, aquele que não ama menos a sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo. Nós só podemos ser discípulos de Cristo quando Ele é o maior alvo do nosso amor, quando nós amamos a Ele acima de todas as coisas, quando o meu compromisso é com Ele acima de todas as coisas. Quantas vezes você tem deixado de estar com Deus porque você tem compromisso com outras pessoas? Quantas vezes você tem deixado de estar com Deus porque você tem compromisso com você mesmo? Qual é o lugar que Deus ocupa na tua vida? Eu vou dizer para você hoje à noite: ou Deus ocupa o primeiro lugar na tua vida, ou Ele não vai ocupar lugar nenhum, porque Ele não ocupa qualquer lugar. Sabe por quê? Porque Ele deu o único filho, Ele deu o que Ele tinha de melhor por mim e por você. E o único lugar que Ele é digno de estar é em primeiro lugar na nossa vida. Ou Deus está em primeiro lugar na sua vida, ou Ele não está. Pode ter certeza do que eu estou lhe dizendo, querido. Quando Jesus falou: busca o Senhor de todo o teu coração, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Quando Ele disse: você só vai me encontrar se você me buscar de todo o seu coração. Ninguém encontra Deus buscando de qualquer jeito. Você pode até achar que encontra. Compromisso com Deus exige renúncia do eu, renúncia do pecado, renúncia da carne, renúncia dos meus projetos pessoais. Eu ando muito bem com Deus até não chegar o momento que eu tenho que abrir mão de algo que eu penso, que eu gosto, para agradar a Deus. Isso não é compromisso. Compromisso com Deus exige disciplina, exige vida de oração, exige vida de estudo da palavra, exige vida de comunhão com a igreja. Sabe qual é a frase que o diabo usa para afastar as pessoas de Deus? Eu não preciso estar na igreja para servir a Deus. Quando você ouvir isso, diga assim: eu conheço essa voz. Porque ele sabe que fora da igreja nós somos frágeis. Compromisso com Deus exige perseverança, exige vencer a comodidade, exige vencer a falsa espiritualidade, exige vencer as condições adversas. Nessa vida aqui na terra, querido, você quer saber o que é importante para uma pessoa? Observe no dia a dia dela com o que ela gasta o seu tempo. Aí você vai descobrir o que é importante para ela. Jesus disse: aonde tiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Nós dedicamos a nossa vida, a maior parte do nosso tempo, naquilo que é mais importante para nós. Naquilo que é mais importante para nós. Faça uma autoavaliação do seu dia, da sua semana. Descubra em que você tem dedicado, investido a maior parte do seu tempo, e você vai descobrir o que é prioridade na sua vida. E você vai descobrir qual o lugar que Deus tem ocupado na sua vida.
Quando nós falamos de compromisso, nós não associamos a algo que nós não gostamos ou não damos importância. Se você é comprometido com alguém, se você ama alguém, você é comprometido com aquela pessoa. Da mesma forma, se você se importa em obedecer a Deus, você é comprometido com a vontade dEle. E a grande pergunta para você hoje à noite é: onde está o teu coração? Onde está o teu tesouro? Será que o teu compromisso com Deus tem sido igual àquele povo? Será que você faz parte desse povo que Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim? Por que Jesus falava isso? Porque ele via a atitude do povo. Num outro momento ele chega para o povo e diz: vocês, de que adianta vocês me chamar de Senhor, Senhor, e não fazer o que eu vos mando? O que adianta? O que adianta você dizer que Deus é Senhor, você dizer que Deus é Deus da sua vida, e você não fazer o que Ele manda? Compromisso com Deus se revela através de atitudes, querido. Quando Deus é importante na nossa vida, Ele é o primeiro lugar na nossa vida. Nós vamos ter tempo para Ele, nós vamos ter tempo para aprender dEle, nós vamos ter tempo para estar com Ele, nós vamos ter tempo para servir a Ele. Por que nessa série de mensagens eu comecei com o nosso compromisso com Deus? Porque se eu e você não tivermos compromisso com Deus, todas as outras áreas da nossa vida vão estar comprometidas. Pode ter certeza disso. Toda a nossa vida vai estar comprometida. E a minha oração e o meu desejo nessa noite é que você possa tomar uma decisão hoje à noite de ter um compromisso com Deus acima de qualquer coisa, de tornar Deus a pessoa mais importante na sua vida, a você rever o nível de compromisso que você estava tendo com Deus. Quando dá para ir eu vou, se der eu vou. Eu ouço muito isso: vamos na igreja, vamos lá no culto, vamos na... Não, se der eu vou. Se der, não há compromisso. Tantas coisas que o diabo coloca na sua vida para tirar o foco do seu compromisso com Deus. Aí você cai que nem um patinho. Tem momentos que Deus nos coloca em situações para medir o nosso nível de compromisso com Ele, e Ele coloca propostas para nós, para ver qual vai ser a nossa escolha. E na maioria das vezes temos sido reprovados nas nossas escolhas. Fica de pé em nome de Jesus. Eu queria que você tivesse um tempo com Deus agora. Eu queria que você fechasse os teus olhos e você falasse com Deus agora. Pergunte para Ele como é que está o teu compromisso com Ele.